Mutações e frequências gênicas. Então, aqui a gente acabou de estudar o quê? A gente acabou de estudar genes ligados e mapa cromossômico, tá? A recombinação gênica e a linkage, né? E o mapa cromossômico. Agora, a gente vai falar de um outro assunto, que são as mutações. A gente falou para vocês de mutações lá quando a gente falou de ácidos nucleicos no começo do ano, tá? Também falamos de mutação... Não, ainda não falamos não, vamos falar em evolução. Tá? Então, esse tema aqui dessa aula, ele é muito importante quando a gente for estudar a evolução. Tá? Já no momento do estudo da evolução, a evolução se junta com a genética, e é o que a gente estuda hoje. Tá bom? Então, vamos lá. O que são mutações? Então, a gente define mutações como sendo alteração no material genético do ser vivo. Tá? Essa alteração no material, no DNA do ser vivo, ele pode gerar novas características, e essas novas características podem ser benéficas ou não. Vai depender do meio, aí entra a questão da seleção natural. Tá certo? Então, como é que surge um gene novo? Né? A única forma de surgir um gene novo é através da mutação. A gente já estudou a questão dos coelhos, né? Da variação da primeira lei de Mendel. Então, lá tinha o gene para selvagem, para chinchila, para Himalaia e para albino. Como é que surgiram esses genes? Né? Eles são alelos, né? São através de mutações. Tá? Como é que surgiu o gene Izinho do sistema BO? Através de uma mutação. Como é que surgiu o Rzinho do RH? Através de uma mutação. Tá? Então, esse novo alelo vai determinar a manifestação de uma nova característica. Ainda que a enorme maioria dessas novas características sejam francamente desfavoráveis, essas não têm nenhuma importância na evolução da espécie. Lembra que eu falei para vocês que essa aula de hoje ela vai fazer lá na frente um link com a evolução, o neodarwinismo. Tá? Como determinam prejuízos para o seu portador, tendem a ser eliminadas, seleção natural, tá? Pois dão a ele menor chance de sobrevivência e reprodução. Tá? Então, em uma população, os organismos dotados do melhor conjunto de características têm melhores condições, não apenas de sobreviver, como também de atingir a fase adulta e se reproduzir, certo? E passar essas características para a geração futura, beleza? Então, essa é a base da evolução, a evolução que a gente estudou, chamada de neodarwinismo, teoria sintética da evolução, a taxa diferencial de reprodução, tá? Seres mais aptos devem gerar maior quantidade de descendentes, de tal forma que suas características tendem a predominar com o passar da geração. Então, se aquela mutação torna o indivíduo mais apto, ele tem mais chance de sobreviver, de atingir a fase adulta, de se reproduzir e transmitir essa mutação para outra geração, de tal maneira que, com o longo passar do tempo, aquela característica torna-se predominante daquela população. Tá bom? Também isso é importante para um outro capítulo que a gente vai estudar, que é a genética de população. Tá? Então, a aula de hoje é muito importante para várias coisas que a gente já estudou e ainda vai estudar. Vamos analisar a seguinte situação concreta. Um exemplo. Em um lugar de clima frio, onde neva com frequência, há uma espécie de pombos de plumagem castanha. Tá? Essas aves são predadas por carnívoros, são presas de carnívoros que habitam nessa região. Em um dado momento da história desses pombos, surgiu uma ave mutante de plumagem branca. Lá neva. Surgiu uma variação dele através de uma mutação de pelagem branca. Como sua coloração é igual à da neve, consegue passar desapercebido aos predadores. Cruzando-se ou com outras aves, origina mais descendentes da mesma cor, branca. Certo? Essas aves conseguem evitar ser devoradas e com maior probabilidade que as demais alcancem idade fértil e se reproduzem. Após gerações e gerações, a característica plumagem branca passa a predominar até que todas as aves da região sejam brancas. Assim que acontece o processo segundo a evolução. Tá? Essa mesma mutação seria catastrófica se ocorresse em outra região, como por exemplo na floresta. O branco na floresta seria mais visível ao predador,
a chance de sobreviver seria menor. Tá bom? Nesse local, aves brancas seriam reconhecidas e seriam predadas com maior facilidade. Então vamos ver quais são os tipos de mutação. Existem as mutações gênicas. Tá? Então, mutações gênicas são aquelas que alteram apenas um locus gênico, tá? O gene. São as principais responsáveis pelo surgimento de novas características dentro da espécie. Lembra que eu falei? Só tem uma forma de aparecer um gene novo, só através da mutação. Todos os alelos surgem um dos outros graças à ocorrência de mutação gênica. É aquele negócio do coelhinho lá que eu falei para vocês. Tá? Selvagem, chinchila, himalaia e albino. Origem de alelos diferentes graças à ocorrência de mutação. Então, por exemplo, DNA do alelo normal, aqui vai ter a transcrição para o RNA mensageiro para produzir a proteína que vai produzir o pigmento que vai dar o rato cinza. Esse DNA sofreu uma mutação, esse DNA mutante vai formar um RNA mensageiro diferente, com uma informação errada, que não vai produzir a enzima que seria traduzida a partir desse RNA mensageiro, ela é inativa, não produz o pigmento, forma um rato branco. Certo? Mutações pontuais são aquelas que envolvem a troca de nucleotídeos por outro durante a replicação da molécula de DNA. Tá? Quando é que o DNA se replica? Se replica no período S da intérfase. Tá certo? Então, chama de pontual. Quanto ao aspecto evolutivo, são as mais importantes. Dependendo de sua frequência fenotípica, pode ser favorável, desfavorável ou indiferente. Depende do meio que o indivíduo esteja. Tá certo? Vamos partir de um fragmento de DNA com a seguinte sequência de nucleotídeo em seus 2 filamentos. Presta bem atenção que a gente vai relembrar a transcrição e a tradução lá dos ácidos nucleicos, tá? Da síntese de proteína. Então aqui nós temos as 2 fitas de DNA. Em cima nós temos adenina, timina, guanina, timina, adenina, guanina, adenina, tal. Essa aqui é a fita passiva, lembra? E aqui embaixo a fita ativa. Lembra que no DNA, a adenina se liga com timina, citosina se liga com guanina. Essa fita ativa é ela que serve de molde para sintetizar o RNA mensageiro. Tá certo? Então vamos lá, seguindo. Ao transcrever isso aqui, o que é a transcrição? A transcrição é quando se produz o RNA mensageiro a partir da fita ativa do DNA. Então, adenina no DNA, ou timina no DNA, adenina no RNA mensageiro, adenina no DNA, uracila, que a gente troca a timina pela uracila, guanina, tal. Então, isso aqui é o RNA mensageiro com essa sequência. AUU, GUA, A. Cada 3 desse aqui é um códon, cada códon codifica um aminoácido. Tá certo? Separando o nucleotídeo 3A3, que é o códon, né? Uma vez que cada códon é formado por 3 nucleotídeos, corresponde a um aminoácido. Teremos os seguintes códons com seus respectivos aminoácidos. AUU, isoleucina. GUA, valina. GAU, asparaginina. UGG, arginina. CCA, prolina. Essa seria a sequência, através das ligações peptídicas aqui, dessa sequência de aminoácidos, para esse DNA aqui. Tá? Para esse DNA aqui, seria essa sequência aqui. Nós estamos falando de mutação pontual. Agora, vamos ver se ocorreu uma mutação. Se o terceiro nucleotídeo do filamento de DNA, adenina, for substituído pela citosina, então o que ele está falando? O terceiro, aqui, ó, adenina, ser substituído pela citosina, aqui em vez de U vai ter G. É isso que ele está falando. Então o códon AUU, que é o terceiro aqui, ó, ele vai pegar a adenina, vai tirar, aqui seria a uracila, e vai substituir pela citosina. Se ele substituir pela citosina, em vez de U, vai entrar quem? Guanina, porque a citosina se liga com guanina. Vai ficar AUG. Entenderam? Na proteína produzida, em vez de uma molécula de aminoácido isoleucina, vai entrar uma molécula de metionina. Então aqui,
que era isoleucina, porque aqui era U, aqui era A, U. Como trocou por C, aqui ficou A, U, G. Tá? No RNA mensageiro. O resto continua igual. Só trocou aqui. Isso que é pontual. Tá? Em relação à proteína original, essa nova proteína será diferente em apenas um aminoácido, a metionina. Sendo assim, a sequência pode ser danosa, porque não vai ser a mesma proteína mais. Tá? Por exemplo, anemia falciforme, que a gente estudou lá em histologia, né? Por exemplo, é uma forma hereditária de anemia que substitui apenas um aminoácido na molécula da hemoglobina. Que a hemoglobina é aquela proteína que é responsável pela cor vermelha do nosso sangue que transporta oxigênio. Tá? No lugar de uma molécula de ácido glutâmico, que é encontrado na hemoglobina normal, a pessoa que tem anemia falciforme, ela apresenta, em vez do ácido glutâmico, ela apresenta a valina. Tá? E a configuração espacial, a configuração quaternária da hemoglobina se altera completamente. E altera a capacidade da hemácia de transportar oxigênio. O glóbulo vermelho da célula portadora de hemoglobina adquire a forma de uma foice, tá? Ciclemia, perdendo seu aspecto normal bicôncavo. Então, aqui uma hemácia normal, parece um biscoitinho, tá? Perdeu o núcleo, perdeu as mitocôndrias, e ela fica assim. Tá? Retomando a molécula original de DNA, aquela lá que eu mostrei para vocês, se o terceiro nucleotídeo for substituído pela timina, tá? Era uma adenina. O código transcrito será, lá era AUU, vai ficar AUA, que também codifica o aminoácido isoleucina. Então, troquei adenina por timina, mas o aminoácido não foi trocado. Então, não provoca alteração na estrutura primária da proteína. Vocês lembram da estrutura primária da proteína? Ela é linear, ligação peptídica, depois helicoidal, parece uma molinha. Depois vem a terciária, que é a globosa ou globulosa, e pode algumas proteínas chegar à quaternária. Então, se eu troquei um nucleotídeo por outro, era a uracila, coloquei timina. Mas o aminoácido continua o mesmo. Não vai ter alteração na proteína. Então, nem toda mutação provoca alteração na proteína. Tá certo? Então, a gente não pode antever se a mutação vai causar alguma modificação na proteína ou não. Isso aqui nos faz lembrar do quê? Uma coisa que eu falei para vocês, do código genético. O que é o código genético? São os códons associados ao seu respectivo aminoácido. Quantos códons tem no código genético? 64. Quantos aminoácidos diferentes? 20. O que significa isso? Que o mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon, como aqui na isoleucina. Ela pode ser codificada por AUU e ela pode ser codificada por AUA. Então, a substituição de um nucleotídeo por outro não obrigatoriamente vai fazer a proteína ter uma alteração na sua estrutura primária. Tá? Quando a gente estuda síntese de proteína, aprende-se que o código genético é degenerado. O que significa isso? 2 ou mais códigos diferentes podem representar o mesmo aminoácido. Conceito super importante isso aqui, nós estamos recordando lá da apostila 2, tá? Do primeiro semestre. Por isso, uma mutação pontual pode simplesmente não ter nenhuma repercussão fenotípica. O cara pode sofrer uma mutação e ele nunca vai saber que sofreu mutação. Tá? Outro tipo de mutação são as deleções. Corresponde à perda de fragmento da molécula de DNA e também acontece na replicação. Replicação lá no período S da intérfase. Seus efeitos são muito mais sérios que as mutações pontuais, que acabamos de ver, tá? Porque altera toda a leitura do RNA mensageiro. Se o primeiro nucleotídeo de cada fragmento for perdido, teremos, aqui, a partir da mesma molécula DNA, aquela que eu apresentei lá no começo, vejamos a sequência de uma deleção. Então, aqui é a fita normal, tá? Lembra dela? Tá? A gente trabalhou aqui, ó. Trocou isso aqui por C, trocou pelo T, lembra? Se o primeiro nucleotídeo, timina, de cada fragmento for perdido, teremos
Perdeu esse aqui, ó, desse fragmento aqui, da fita passiva e da fita ativa. Então aqui era ATT, e aqui embaixo era TAA. Perdeu esse fragmento. Ficou perdido lá na célula, não foi para canto nenhum. Como é que vai ficar? Vai ficar TTG e AAC. Depois vai ficar T, modifica tudo, tá? O RNA transcrito, a partir do fragmento remanescente, esse aqui que ficou, terá os seguintes códigos, seus respectivos aminoácidos. Então aqui vai ter AAC, vai ser UUG, leucina. Aqui vai ser UAG, sem sentido. Esse aqui lá, se você procurar no código genético, não tem nenhum aminoácido. E assim vai. Então vai alterar por completo a proteína. Tá? Comparando essa proteína com a original, percebe-se que a consequência da deleção deve ter sido muito drástica. Como a leitura de cada molécula de RNA se faz de 3 em 3 nucleotídeos, toda a tradução será comprometida a partir do ponto da deleção. Então, o que acontece numa mutação por deleção? Se perde um fragmento do DNA. Duplicação corresponde ao aparecimento de um certo fragmento de DNA em duplicata na molécula. Tá? Então, aqui, ó, o normal era esse aqui, ó, isoleucina, valina, aspargina, arginina, prolina. Só que duplicou esse último pedaço aqui, ó. Duplicou a arginina e duplicou a prolina. Tá? Então, você vai ter uma proteína diferente aqui. A sequência de aminoácidos que o fragmento duplicado codifica também aparecerá em duplicata na proteína produzida. Fusões. Tá? Então, fundir. Então, nós temos fragmentação, deleção e fusão. Quando dois genes vizinhos que codificam duas proteínas se fundem, passam a codificar uma proteína apenas, maior e diferente da que era produzida anteriormente. Então, é só uma definição mesmo aqui. Tá? Então, fragmentação, duplicação e fusão. Tá? E agora, isso aí era sobre mutações gênicas. Agora são as mutações cromossômicas. Tá? Vamos ali falar só de um gene, aqui vamos falar de mutação no cromossomo. Tá? Então, vamos lá. Se uma mutação afeta um cromossomo inteiro, ou mesmo um lote inteiro de cromossomo, é chamado de mutação cromossômica ou aberração cromossômica. Hoje, praticamente, não se fala aberração cromossômica, porque soa um pouco, as pessoas não gostam, né, de dizer que foi uma aberração cromossômica. Tá? Uma mutação cromossômica. Pode afetar a quantidade, isso, e a estrutura dos cromossomos sendo classificados, portanto, em estruturais e numéricas. Então, observe, as mutações cromossômicas podem ser como? Estruturais, se alterar a estrutura do cromossomo. E numéricas, se alterar a quantidade de cromossomo. Tá? Vamos primeiro falar das mutações estruturais. Nessas mutações, não se altera a quantidade de cromossomo, mas a estrutura de um ou de alguns deles. Tá? Então, nós temos as deleções, deficiência. Então, o que é isso? Consiste na perda de um fragmento do cromossomo, causando a deficiência de um lote de gene. Lembra lá que lá na outra anterior era na gênica, era só um gene, aqui é um lote de gene. Tá? De acordo com a importância desses genes, a deleção pode ser mais ou menos grave ou menos incompatível com a vida. Tá? Então, por exemplo, o cromossomo normal tinha esses genes aqui. Que são genes, tá? A, B, C, D, E, F, G. Aí teve aqui uma deleção, perdeu o C. Então ficou A, B, D, E, F, G. Tá? Então esse cromossomo perdeu um pedaço dele aqui, isso pode ser mais ou menos grave para o indivíduo. O exemplo mais comum na espécie humana é a deleção de um braço do cromossomo 5, do autossomo. Tá? Então, trata-se da síndrome do miado de gato. Tá? Tem esse nome porque a criança fica emitindo um som parecido ao miado de um gato. Cri do chat. Tá? Essa criança dificilmente ela sobrevive, ela vive alguns meses, algumas semanas, poucos anos e logo ela morre. Tá? A duplicação é outro tipo de mutação estrutural. Tá?
corresponde ao aparecimento em certo cromossomo de um fragmento duplicado, contendo alguns genes. Tá? Suas consequências não são graves como a deficiência, porque não há falta de informação genética. Então ele vai ter informação a mais. Tá? Vai ter cópia no mesmo cromossomo, vai ter repetição de alguns genes. Então, por exemplo, vamos pegar o cromossomo normal aqui. Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezão, Fezão. E aí, vai duplicar essa região. Duplicou a região B, C e D. Então, vem aqui normal até aqui, A, B, C, D. E aqui, duplicou o B, o C e o D. E depois continua, E, F, G. Se ele precisar da informação do A, desse gene A está aqui, do B está aqui, então não está faltando para ele informação. Ele tem informação do B, ele tem duas informações do B, duas do C, duas do D. Por isso chama de duplicação. Tá? Inversões. Porções cromossômicas que têm sua sequência gênica contrária em relação à habitual. Então aqui a sequência normal seria A, B, C, D, F, G. Esse cromossomo ele faz uma volta aqui e ele troca a posição dele. O E vem para cá perto do B e o C vem para cá perto do F. Então isso a gente chama de inversão. Mas a informação continua lá, só está de forma invertida. Ok? Essa aqui já é o mais complicado um pouco, são chamadas de translocações. Tá? São trocas de fragmento entre cromossomos não homólogos. Então vamos lá com calma aqui. Lá na primeira parte da aula, nós falamos do crossover, que é troca de descromátides entre cromátides homólogas internas. Tá? Aquilo lá é uma coisa. Aqui nós estamos falando de um tipo de crossover, só que não é entre cromossomos homólogos, é entre cromossomos não homólogos. E aqui tem uma coisa que é pouco falado no ensino médio, é mais falado no curso superior. Tá? Então presta bem atenção nesse tipo de mutação estrutural aqui. Tá? Não há perda de genes, mas ele se localiza em posição diferente do normal. Então, por exemplo, presta atenção aqui. Ó. Aqui é um par de homólogo. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. E aqui é outro par de homólogo. 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha. Só que esses dois aqui, ó, que não são homólogos, aqui é os genes de letra, aqui é os de número, eles vão fazer crossover. O 3 e o 4 vêm para cá, e o C e o D vêm para cá. Como é que vai ficar? Aqui são os parentais, não muda. Aqui são os parentais, não muda. Só que não vamos chamar de parentais, porque eles não são homólogos. Esse aqui não é homólogo desse. Então, esse aqui vai ter um pedaço desse do número, vai ficar Azinho, Bzinho, 3, 4. E esse aqui vai ficar 1, 2, C, D. Tá? Então, isso aqui tem um problema sério. A translocação está relacionada, em muitos casos, com síndrome de Down em filhos de casais jovens. Então, vamos lá agora recapitular aqui algumas coisas. Quando a gente falou lá na gametogênese, eu falei para vocês que a chance de ter filhos com síndrome de Down era maiores em mulheres que estavam próximas da menopausa. Lembra? Por quê? Porque quando as meninas nascem, já nascem com todos as células com potencial de se transformar em gameta na prófase 1. E aí, uma mulher que está com 40 anos, é uma célula que ela produziu lá na vida intrauterina. Então, a chance de ocorrer a não disjunção cromossômica é muito grande. Ela pode produzir um gameta com 2 cromossomos 21. Se ela for fecundada por um espermatozoide com 21, vai ter 3, 21. Aquilo lá é um tipo de síndrome de Down com número de cromossomos alterados. Aqui, a síndrome de Down é em casais jovens, muito jovens, adolescentes. Pode acontecer isso aqui. Tá? Translocação está relacionada com muitos casos. Não é que casais jovens vão ter filhos com síndrome de Down, não. Mas casais jovens que têm filhos com síndrome de Down, dificilmente é por cromossomo 21, é por translocação. Ok? Não se trata da trissomia do 21, como a forma clássica da doença, mas da translocação de um pedaço do cromossomo 21 com o cromossomo número 15. Que não são homólogos, trocam um pedaço. Isso causa um tipo de síndrome de Down. Tá? As manifestações são muito semelhantes àquela da síndrome de Down clássica. Qual é a síndrome de Down clássica? É do cromossomo 21. Tá?
Agora, vamos para mutações cromossômicas numéricas, que muita gente tem dificuldade nesse tema aqui. Tá? São aquelas que alteram a quantidade de cromossomo na célula. Olha, estão 3 cromossomos pontuais, gênicas, tá? Aí alterações cromossômicas, e agora as cromossomos numéricas. Tá? Presta atenção nos nomes. Euploidia. Lotes inteiros são encontrados em excesso ou em falta. Lotes. O N inteiro. Ou falta um N ou tem um N a mais. Como é que eu chamo isso? Euploidia. Tá? Aneuploidia. Apenas um par está comprometido com presença ou ausência. Então, primeiro de tudo, você tem que saber distinguir isso aqui. Ó. Euploidia. N, 2N, 3N, 4N, 5N. Euploidia, um lote inteiro. O lote é o N. Tá? 321, 3X, 3 não sei o que, é aneuploidia. Ou quando X0, que a gente já estudou, vamos estudar de novo. Tá? Então, euploidia, o lote inteiro, aneuploidia, um par. Com presença ou ausência. Já já vocês vão entender melhor. Vamos falar da euploidia. São as aberrações numéricas em que lote inteiro está em excesso ou em falta. Tanto pode faltar como pode estar em excesso. Tomemos, por exemplo, a drosófila, a mosca da fruta que tem 2N igual a 8. Isso aqui é o número normal dela, de lote normal. Tá? Se uma célula somática, que habitualmente tem 8 cromossomos, tiver apenas 4, é uma haploidia, é uma célula haploide. Tá? Cuja quantidade de cromossomo é representada por N. Lembra que o N passa o 2 para cá, 8 dividido por 2, 4. Se uma célula somática dessa mosca tiver 12 cromossomos, o normal é ter 8, mas ela tem 12. Isso pode indicar a presença de um lote cromossômico a mais. Então ela tem 3 Ns. É uma triploidia, é um triploide. Tá? Então aqui é normal. Ó. Um par de homólogo, outro par de homólogo, outro par. Então, 2N igual a 8. Tá? Se tiver só um cromossomo de cada par desse aqui, ela é uma célula haploide, como acontece na meiose. Tá? Mas isso na meiose é normal para formar gameta. Aqui é uma mutação. Se tiver 3 de cada, 3 desse, 3 do pontinho, 3 desse, é uma triploidia. Se tiver 4 de cada, é uma tetraploidia. Isso aqui é o quê? São exemplos do quê? De euploidia. Tá? Euploidia se refere a lotes inteiros de cromossomos, em falta ou a mais. Há casos relatados de haploidia em espécie de coelhos, perus e até no zangão, né, que já estudamos, que é chamada de partenogênese, ou seja, desenvolvimento de óvulos sem ocorrência de fecundação. Tá? Cada célula com 4 ou mais lotes cromossômicos, tá? 4N, 5N, etc., são chamados de poliploide. Então, de 4Ns para cima, a gente chama de poliploidia. Então, a gente só chama tetraploidia, triploidia. Daí para frente é poliploidia. Muitas plantas são poliploides. Já foram desenvolvidas artificialmente, e várias têm emprego comercial, como melancia, morango, tomate, café. Café é tetraploide, o tomate, se não me engano, é pentaploide. São todos poliploides. Isso é feito em laboratório. Tá? Tem como fazer isso, tem algumas questões que falam sobre isso. Aneuploidia. O que é aneuploidia? É quando tem um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. São defeitos quantitativos de apenas um par de cromossomo homólogo. Tá? Resultam em defeitos na meiose durante a formação do gameta, da não disjunção cromossômica. Também nós já falamos sobre isso. Um determinado par de cromossomo não se segrega, não se separa durante a meiose 1. Ou o par de cromátides não se separa na meiose 2. Então pode ter a não disjunção cromossômica na meiose 1 e pode ter a não disjunção cromossômica na meiose 2. Só que na meiose 1 não separa os homólogos, as cromátides irmãs, ou os homólogos, e na meiose 2 os cromátides irmãs. Então aqui, ó, esse indivíduo aqui, ó, presta atenção aqui na célula, tem 2 pares de cromossomos.
Primeira divisão, não disjunção. Os dois pares vieram para cá. Para cá não veio nenhum. Então aqui vai formar gameta sem cromossomo. Não é viável. Vai faltar o lote. E aqui vai ter um a mais de cada. Tá? Se for um gameta XY, vai ter dois XY, XY. Já vai carregar o XY aqui já. Se fecundar um óvulo com X, vai ter X, XY. E aqui, se fecundar um com X, vai ter X0. Tá? Aqui, disjunção cromossômica normal. Então, ele tinha dois, um X e um Y. Aí o X foi para um lado, o Y para o outro. Formou 50%. Só que aqui não separou as cromátides irmãs. Veio os dois para cá e aqui não veio sem nenhum. E aqui veio um Y para cá, aqui veio normal. E aqui não aconteceu a disjunção na meiose 2. E aqui não aconteceu a disjunção na meiose 1. E aqui? X separou de Y, normal. E a não disjunção aqui na meiose 2 do Y. Aqui foi da do X. Foi aqui o X que não separou. E aqui é o Y que não separa. Tá? Já falei sobre isso com vocês, vou voltar a falar de novo. Então aqui, ó. Defeitos na meiose como esses são causa de aneuploidia. O erro geralmente ocorre na anáfase 1, quando não há disjunção cromossômica. Já falei para vocês o que é não disjunção cromossômica, a não separação dos cromossomos resultantes gametas com cromossomo a mais ou a menos. Tá? Se um gameta com um cromossomo a menos for fecundado por um gameta normal, vai resultar uma célula-ovo diploide, porém deficiente de um cromossomo. Nesse caso, a gente chama de monossomia, porque foi só um cromossomo. Tá? E a gente repreende 2N menos 1. Se aqui for 46, menos 1, 45. Se aqui for 8, menos 1, 7. Dizendo que está faltando um cromossomo. Tá? Então, aqui na espécie humana, falei para vocês da síndrome de Turner. Então, 44 cromossomos autossômicos, só um X. O outro X não veio. Então, ela tem 44, o número normal de autossômico, mas falta um sexual. Tá? São mulheres estéreis e de baixa estatura. Aqui, ó. Isso aqui é o cariótipo dela, o par número 1, 2, 3. Vai vendo que eles são colocados de acordo com o tamanho. Vai diminuindo o tamanho. E aqui é o X. Ela só tem um X. Tá? Observe que o resto tudo tem 2. Ela é normal para o número de autossômico. Falta no sexual. Se 2 gametas portadores do mesmo defeito se encontrarem, o zigoto resultante não terá nenhum cromossomo afetado. Nenhum cromossomo do par afetado. Então, falta do pai e da mãe, faltou o cromossomo. Então, é 2N menos 2. Então, se for 46, vai ter 44. É nulissomia. O par completo está nulo. Tá? Par número, sei lá, qualquer número de cromossomo. Então, na nossa espécie, não tem nenhum caso de sobrevivente com nulissomia. Então, aqui, célula com 3 pares de cromossomos, o par número 1, o par número 2, o par número 3. Tá? Esquema de nulissomia. A, B e C com trissomia. Então, aqui, falta um cromossomo número 1, o resto está normal. Então, 2N menos 1, 5, monossomia, do par número 1. Aqui, falta o par número 2, total. Então, uma nulissomia do par 2. Tá? E aqui, veio 3 do 1 e o resto é normal. Então, ela tem trissomia do 1. Tá? São os casos possíveis. Considerando-se a fecundação envolvendo um gameta normal e um gameta com um cromossomo a mais, o resultado será a célula-ovo com um par de cromossomo com 3 representantes, uma trissomia. Tá? 2N mais 1, que a gente representa por 2N mais 1. Há vários casos que a gente já estudou. Por exemplo, Klinefelter, uma síndrome exclusiva do sexo masculino, onde tem X, X, Y. Então, ele tem 47 cromossomos, ou seja, 2N mais 1. Trissomia do X, mulher, com 3 cromossomos X. A gente estudou isso lá no corpúsculo de Barr. Lembra da cromatina sexual? Que só uma é ativa, as 2 ficam inativas. Essa mulher vai ter 2 cromatinas sexual e esse cara vai ter uma. Tá? Síndrome do duplo Y, X, Y, Y. O homem também, considerado normal praticamente, só que ele tem 2Y. Tá? Síndrome de Patal, trissomia do 13.
Essa pessoa tem 3 cromossomos 13. 3 cromossomos 13. Síndrome de Edwards tem 3 cromossomos 18. E síndrome de Down, a clássica, 3 cromossomos 21. Lembrando que tem a síndrome de Down, lá da permutação entre cromossomos não homólogos. Tá? Então aqui nós temos um cariótipo de quem? De um homem. Por que é homem? Porque tem Y e ele tem 2X. Então ele tem síndrome de Klinefelter. Observe que o resto é tudo normal, tudo tem 2 exemplares. Aqui nós temos 3 cromossomos 21. Síndrome de Down, aspecto retardo mental, que varia a intensidade desse retardo, de alguns nem é perceptível, outros bem grave. Fendas palpebrais oblíquas, tá? Nos lábios. Orelha com implantação abaixo da linha do olho. A prega palmar aqui numa única linha. E língua grande e pendente. Tá? Então, esse cromossomo a mais causa esse estrago todo aí. Muitos portadores de síndrome de Down apresentam má formação cardíaca, distúrbios visuais, tem problema na visão, doenças respiratórias, de repetição, tá? São tudo isso causado por esse cromossomo a mais. A não disjunção que origina a síndrome de Down não deve ser, não se deve à ocorrência, não deve ser a de ocorrência mais frequente. Entretanto, como as consequências da síndrome não são relativamente brandas em relação às outras aberrações cromossômicas, a trissomia encontrada com maior frequência na população. Então, ela não é a disjunção mais frequente, mas é a que mais a gente vê na população, porque ela é branda. Tá? Sua ocorrência está relacionada à idade materna, já falei com vocês a respeito disso. Como a disjunção afeta principalmente a formação do gameta feminino, quanto maior for a idade da mulher, maior será o risco da não disjunção cromossômica. Relação entre idade materna e incidência da síndrome de Down, nós temos um mapa aqui mostrando para vocês. Tá? Pela essa síndrome de Down clássica. Muito jovem tem aquela outra lá da não disjunção entre o crossing over entre não homólogos. Aqui, ó, com 20 anos, menos de 5. Incidência de 1.000 por nascimento, menos de 5, vai até os 30. Dos 30 anos em diante, olha como é que cresce aqui, essa curva vai crescendo, aos 45 anos, tem 20 casos para cada 1.000 nascimentos. Ok? Então, o que está acontecendo hoje em dia? Muitas mulheres, por causa da sua formação, quer estudar, quer se formar, quer se estabilizar na vida primeiro, para depois ser mãe, né? Algumas mulheres pensam assim. E aí elas retardam a gravidez. Mulheres tendo filhos com 40 anos, 45 anos. Então isso vai aumentar a chance dela gerar uma criança portadora de síndrome de Down. Esse é o risco, tá? E durante a reprodução humana ocorre outras aneuploidias, pode ocorrer. Entretanto, como consequências são muito graves, não permite nem mesmo o desenvolvimento inicial do embrião portadores e não chegam a se manifestar. Tá? Então, às vezes, o embrião nem nasce. Tá? Muitos dos abortos espontâneos resultam de embriões portadores de aberrações cromossômicas graves e incompatíveis com a vida. Tá? Se o par de cromossomo apresentar 2 ou mais cromossomos supranumerários, tá? 2N mais 2, 2N mais 3, essa aberração são chamadas de polissomias. Tá? Sua ocorrência é muito rara, do que a trissomia, e geralmente impede o desenvolvimento do embrião portador. Então, galera, nós aqui terminamos essa nossa aula. Essa aula ela tem uma importância muito grande, porque ela recapitula muitos temas que a gente trabalhou no início do ano, como a transcrição, a tradução, como a meiose, certo? A questão do crossing over, certo? E ela também é importante mais para frente. Por quê? Porque lá na frente a gente vai estudar evolução, e para estudar evolução, a gente tem que lembrar, na última parte da evolução, que chama neodarwinismo, de algumas coisas que a gente falou aqui hoje nessa aula. Tudo bem? Então, encerramos aqui por hoje. Fique em casa, acompanhe a aula através da apostila, façam os exercícios, façam exercícios a mais, procurem outras fontes para fazer exercícios
E qualquer dúvida, nos procure na plataforma, nos procure no grupo, que a gente está sempre à disposição para tentar ajudar vocês a tirar as dúvidas que vocês possam ter. Fiquem em casa, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Bye, bye. Tchau, tchau.